Grande avanço no Brasil em relação à relação Estado-empresa, tendo como meio de campo, claro, a questão da reforma política, quando se proibiu, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, o financiamento privado das campanhas. Quer dizer, esse dinheiro das empresas que financiavam campanhas e, no fundo, financiavam os candidatos pessoalmente, que acabavam, a partir daí, conseguindo galgar posições de governo, no Brasil, no contexto brasileiro, a gente sabe, não funcionava, e está claro agora que havia várias práticas ilícitas, de tentativas de retorno de dinheiro que não era, portanto, uma doação, digamos assim, sem maiores interesses. Eram doações que eram feitas com interesses pós-eleitorais, na expectativa, e diria até praticamente na certeza, de que haveria um retorno de um certo investimento chamado doação. Quer dizer, esse tipo de prática no Brasil, ele acabou sendo, então, cortado a partir de uma decisão do Supremo que proibiu esse tipo de doação. Isso foi muito bom, por um lado, mas não resolve o problema da relação entre o Estado e a empresa. Nós temos que reconhecer que a empresa, eu tenho isso para mim presente, que a empresa é uma entidade que tem interesses legítimos na condução política do país. Quando a gente fala da empresa na relação com o Estado e mais propriamente da relação política das empresas, não vejo motivo para nós desqualificarmos genericamente as empresas como entidades que não deveriam participar de nenhuma forma da condução política do país, do governo. Muito pelo contrário, há diversos interesses que podem convergir, inclusive, interesses de Estado e interesses empresariais que podem convergir, e muitos convergem. Por exemplo, no Brasil nós temos uma falta de infraestrutura, um déficit gigantesco de infraestrutura. O Estado tem interesse, deveria ter, ou pelo menos é um dever constitucional do Estado promover a infraestrutura, que é condição para a economia, assim como as empresas têm interesse também em que os planos, o planejamento da infraestrutura seja bem equacionado. Então há diversos pontos que podem ser convergentes. E nós não podemos desqualificar as empresas têm interesses legítimos que devem participar do diálogo, portanto, devem todas elas participar do diálogo, de um discurso. O nosso problema é que esse diálogo deve ser transparente. E ele deve ser feito dentro de determinados padrões éticos e de determinados limites. E aí é que é o nosso grande desafio. A regulamentação do lobby entra exatamente nesse ponto, quer dizer, como é que o lobby no Brasil pode ser legitimamente desenvolvido. Nós precisamos de um marco regulatório do lobby que seja moderno, seja eficaz, e que seja, obviamente, seguido, que passe a ser cultura no país. O lobby é uma atividade legítima. Obviamente que pode haver desvios, pode haver atividades ilícitas no meio de uma atividade de lobby legítima, mas o lobby é, de fato, uma atividade legítima em todos os países. Os interesses empresariais, não são só empresariais que participam do lobby, mas estamos hoje falando dos interesses empresariais. Os interesses empresariais, como eu disse, podem ser interesses convergentes com o Estado, podem ser interesses convergentes com a sociedade, ou parte da sociedade, pode ser interesses convergentes com determinadas entidades estatais. Então não há motivo para o descrédito generalizado dos interesses empresariais em relação ao interesse público. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é que o lobby é uma atividade legítima, e ele deve ser, sim, desempenhado dentro de determinados padrões, especialmente éticos e de transparência. É preciso ter accountability na atividade que vai resultar numa lei, que vai ser imposta a toda a sociedade. Então, o que não se admite é que o lobby seja feito às escuras, portanto, aquele lobby que é feito de uma maneira fraudulenta, que nós não sabemos por quê, nós só conhecemos o resultado dele, que é muitas vezes uma legislação que favorece determinado setor ou determinado segmento. Mas não sabemos o porquê aquela legislação chegou ou foi aprovada. Então, muitas vezes é por força de um lobby grande, de grandes empresas com muito capital disponível e que possam ter influenciado nesse sentido apenas interesses egoísticos. Isso não se admite, os interesses meramente egoísticos para tomar um benefício do Estado que, em tese,
não deveria estar sendo concedido pelo Estado, porque não há interesse público, não vai beneficiar o desenvolvimento, né? Então tem uma clareza que é a seguinte: o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento, as empresas vão participar, né? Nós temos que entender qual vai ser esse processo, como ele vai se dar na prática, né? Outro exemplo, além dos lobbies, são as frentes parlamentares que existem no Congresso Nacional. Elas já existem, são regulamentadas, inclusive, né, internamente. Então, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, a Frente Parlamentar pelo Nióbio e Pedras Preciosas, né? Então, são frentes que reúnem parlamentares, claro, mas não apenas. Elas reúnem também empresas e pessoas físicas interessadas, não é? E elas defendem causas, determinados assuntos, determinadas pautas, né? Portanto, elas atendem a um chamado de transparência. Nós sabemos quem participa, quais são os integrantes dessas frentes, quais são os parlamentares que estão atuando por esses assuntos. Nós sabemos qual é o tema, elas são temáticas, portanto, nós sabemos que há pessoas e sabemos quem são envolvidas em desenvolvimento de determinado assunto específico, né? E elas têm posturas que são públicas, né? Então, elas devem, a partir daí, ter uma responsabilidade também pelos resultados ou pelas propostas que elas fazem. Então, tudo isso diz respeito a essa relação do Estado com a empresa e com o capital da empresa, né? Então, muitas vezes o que nos preocupa muito mais é o dinheiro, né, que pode ser carreado por uma empresa para movimentar legisladores ou para movimentar até mesmo a sociedade. Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal derrubando a cláusula de barreira no Brasil. Sim. A cláusula de barreira foi votada pelo Congresso e aí, acredito que, na minha avaliação, um erro histórico, o Supremo derrubou a cláusula de barreira. Depois, o Supremo construiu a cláusula da verticalização das eleições. De quem tivesse coligado lá em cima não poderia fazer coligações partidárias diferentes lá embaixo, né? Isso depois foi derrubado pelo Congresso, a partir de uma emenda constitucional. Mas veja, tudo decisões do Poder Judiciário, né? Depois nós tivemos, até antes disso, nós tivemos o Supremo também decidindo quantos vereadores poderia ter por cada Câmara Municipal. Até então era um número livre fixado pela lei orgânica de cada município. Então nós tivemos a judicialização em questões eleitorais, né? Ela foi, nos últimos tempos, muito assoberbada no Brasil. Houve podemos dizer aqui, a questão maior de todas, que talvez tenha sido da fidelidade partidária, né? Isso foi construído pelo Tribunal Superior Eleitoral, passou pelo Supremo, né? E depois, mesmo outras leis, né, avançadas, passaram pelo crivo do Poder Judiciário. Algumas delas foram ratificadas, né, outras não. Então nós tivemos diversos assuntos de interesse direto do poder político que foram equacionados pelo Poder Judiciário, né? Tivemos diversas leis que foram rejeitadas pelo Poder Judiciário e nós tivemos diversas normas construídas inauguralmente pelo Poder Judiciário. Então, são muitas situações que levam a essa afirmação de que o Poder Judiciário se tornou um grande protagonista no cenário político brasileiro e no cenário social, falando mais amplamente, né? Então, de fato, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, na última década, é o maior protagonista, né, do nosso cenário político. Isso tudo porque talvez a democracia brasileira ainda não esteja não está certamente totalmente amadurecida. Não é uma democracia plena no sentido de estar totalmente amadurecida. Nós precisamos construí-la ainda, né? Nós precisamos alimentá-la, nós precisamos ter mais transparência de quais são as regras, do que é proibido, do que é permitido, né? E de que tipo de sociedade nós desejamos. Haverá participação empresarial nas decisões? Não haverá? A participação é direta, indireta, né? Nas frentes parlamentares, por exemplo, há uma participação direta. O financiamento das campanhas está proibido. Mas o momento pós-eleitoral, isso também não distorce quando as empresas podem livremente aportar recursos em frentes parlamentares? Isso não destaca os parlamentares que tiverem numa grande frente dessas, por exemplo, né?
é que as frentes, elas não têm sido usadas dessa maneira. Mas podem vir a ser. Mas pode ocorrer algum tipo de mudança aí a curto prazo, até porque a tendência é que a política ela encontre os seus caminhos. Quando alguns são bloqueados, outros caminhos acabam sendo descobertos. Então, o melhor a fazer, talvez, no meu modo de ver, seja desde logo regulamentar melhor o assunto. O problema está exatamente na falta da transparência, né, quando os interesses são apresentados apenas a portas fechadas, com alguns candidatos ou com alguns eleitos já, né, e quando há desequilíbrio econômico. E isso é também uma questão que sempre foi, né, essencial na legislação. Quer dizer, o abuso do poder econômico nas campanhas eleitorais, né, sempre foi punido no Brasil, nos últimos tempos, de maneira exemplar pela Justiça Eleitoral, seja pelos juízes eleitorais, pelos tribunais regionais eleitorais, pelo TSE. Então, o abuso do poder econômico é algo que também precisa ser muito bem identificado e punido quando ocorre, né? Um outro aspecto importante, além dessa primeira parte, eu acho que é o de criar novos mecanismos de participação empresarial, né? O empresário e a empresa podem auxiliar os objetivos legítimos do Estado a serem alcançados, a serem melhor alcançados, a serem alcançados de maneira mais eficaz ou mais rápida. E para isso a gente precisa de instituições, de novos mecanismos. A frente parlamentar, no meu modo de ver, pode ser uma dessas instituições que passe a ser mais utilizada de maneira transparente, de maneira aberta, não é? E que vai incrementar a democracia. A democracia tem um preço, é o preço da discussão, é o preço da conversa, é o preço do diálogo, da reflexão, da pesquisa, da experimentação, muitas vezes. Não é? Não há motivo para imaginar que só o Estado deva arcar com esse custo, né? A sociedade pode arcar com parte desse custo também, acho legítimo, desde que a transparência esteja presente e que a gente possa controlar isso passo a passo.